Boa noite, Marina, Samuel, Adilson, Boa noite, tudo bem? Fernando, Boa tudo noite. bem? Tudo bem? Tá tudo me jóia. ouvindo? Eu vou, Boa eu vou esperar noite. dar 6 Boa horas, noite. a gente começa. Tudo bem, Adilson? Tudo bem? E você, como é que vai, professor Elza? Quanto tempo, hein? Pois é, né? Tudo certo. Até hoje eu uso um slide que você me deu, que era um bonequinho cheio dizendo eu. É mesmo? É. Uma Puxa, vez que nem a me... gente foi dar aula lá no Unibanco, lembra? Ah, isso eu lembro, Agora, o slide eu não lembro, não. Legal. Vou te mandar depois o slide para você ver se vai Opa, lembrar. só para refrescar a memória, tá bom. Eu lembro sempre de você quando eu uso aquele slide. Muito Legal. legal. Tá vendo? Só são lembranças que a gente nem imagina que pode deixar, né? Exatamente. O Mas meu é, Unibanco nem existe mais, mas o slide existe. é verdade. Não, o Unibanco só existe, né? Só que virou, foi incorporado pelo Itaú, né? Mas tudo bem. Aí, É. Não, mas daquela forma que nós vimos, não existe mais. não, é verdade. Aquele monte de gente trabalhando, né? É, Interessante. Bom, são 18 horas, então nós podemos começar aqui a nossa sessão. Eu sou a professora Elza Veloso e vou estar com vocês aqui conversando sobre o trabalho de vocês, aprendendo com vocês, né? Então é uma honra, poder estar aqui. Eu só vou achar aqui o título da sessão que a a Fabiana me mandou. E eu olhei aqui os artigos, né? Mas também para mim não aparece a autoria. Aí eu vou pedir também a ajuda de vocês, né? Para a gente ir identificando quais são os autores. Então, deixa eu achar aqui, Tá. porque olha, eu sou Professora coordenadora. Elza, Oi? eu acho que a gente consegue ver o nome dos autores pela programação do site. Eu vou pegar aqui e compartilhar com a Ah, tá senhora. bom. Daí Que você aí, já me ajuda. é, ontem eu tive o mesmo problema. Eu falei, ih, Porque como eu sou coordenadora de área, me passaram uhum, tantas sessões para atribuir, atribuir moderador que eu, nossa, já nem sabia o que estava fazendo. Essa sessão aqui é de tranquilo. políticas e práticas em gestão de pessoas, certo? Sim. Isso. E daí os artigos eu tenho a ordem deles aqui, né? Mas como o próprio texto não pode aparecer a autoria, daí para mim realmente não está aparecendo. Você vai me mandar como os autores? Vou mandar aqui pelo chat o link para a senhora. E Ah, aí, bom. aqui, ó, certinho. Aí, o nosso grupo, peraí, deixa eu encontrar aqui, é a seção 9, se eu não me engano. Marina, isso mesmo. Não, não. Marina. Isso, seção 9, tá na página 16. Hum, página 16, você me mandou pelo chat? Uhum. É, só Chegou o para a chat. senhora? Não, só o chat que não está aparecendo aqui. Não. Mas eu vou, a gente pode, agora sim, Agora. agora apareceu. Tá. uma dúvida, esse link, Marina, você pegou daquele arquivo PDF? Isso. É porque eu fiquei com uma dúvida, porque na programação geral tem um link direto de acesso, né? Para sessão, para sessões, para todas as sessões. Aí depois para cada sessão tem o link, né? E aí a ordem lá está diferente do que está no PDF, mas tudo bem, eu acho Sim. que não tem problema. É, eu acho Nós melhor a mesmos trabalhos. gente começar a conversar e vamos para frente, né? Nosso tema aqui é políticas e práticas. A gente vai pelo nome dos Oi, artigos, né? perdão, professora. Opa, é porque eu também já me perdi aqui nas apresentações, mas o tema aqui é inovação. A É, inovação. Bom, eu espero que tenham me atribuído a sessão certa. Então vamos lá. Estamos aqui, tranquilo.
Porque realmente é um evento grande e pouca mão de obra, sabe? Para nós que somos Mas de RH, né? só para A gente sabe tranquilizá-la, como é que isso tem funcionado ultimamente, né? só para tranquilizá-la, seu nome está realmente como nome, como coordenadora da sessão, viu, professora? Ah, então isso já ajuda, né? Já é um passo. Você já está segura que está no lugar certo. Bom, a gente tem uma instrução, né, de 15 minutos de apresentação, mais 5 de discussão, mas eu acho que a gente vai se organizando aqui, né, conforme as apresentações forem acontecendo. Eu espero que seja uma sessão bem legal para todos nós. O título do primeiro artigo é a oportunidade de reestruturar a empresa após a pandemia nas indústrias da Grande São Paulo. E aí eu queria saber quem são os autores, quem é o autor que vai apresentar. Será que vamos para o segundo? É, Bom, acho que esse ainda não tem autor aqui. Parece que é Creuza. o segundo artigo é como desenvolver sua tese de inovação, experiência vivida pelo Head de Inovação Pavlos Dias. Sim, esse é meu, professora, mas o Pávelo está chegando aqui agora para apresentar junto com a gente. Se a gente pudesse ficar por último, acho que seria. Aí a gente já vai para o terceiro. Daqui a pouco acabou a sessão. O terceiro é a otimização da cultura da mandioca, melhoria do processo produtivo em uma propriedade rural em Votuporanga, São Paulo. Esse é meu. Muito bem, maravilha, Samuel. Muito bom! Já Me temos ouvir, alguém para Então, iniciar. dá para me Samuel, ouvir fica à bem? vontade, então, para apresentar teu trabalho, tá? E daí a gente vai conversando aqui. Dá para me ouvir bem? Eu te ouço bem. Deixa eu compartilhar aqui, porque esse aplicativo não sou muito adaptado com ele. Pera aí. Não é o que a gente usa. A gente usa o Meet e o Teams. Uhum. Mas eu te garanto que esse aqui é bem mais simples, viu? Do que esses dois que você Sim, mencionou. pior que é. Tem menos botão. É Deixa eu verdade. ver. Estão vendo minha tela ou não? Sim, 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 beleza. só não tá em modo de apresentação, mas eu enxergo Aí, perfeitamente. se Aí, agora, oi, agora sim. deixa eu tentar tirar aqui vocês da minha frente. Aí, está. Vamos lá, então. O autor, né, sou eu, Samuel Jesus Batista, junto com o Ariosto Célio de Araújo. Ele ia estar, mas não conseguiu entrar. Ele teve um compromisso. Ele é orientador do programa que eu participo do Sebrae. Ele estava a campo. Eu sou de Jales, né? O trabalho foi feito pelo Sebrae de Votuporanga, através do programa Ali Rural. E eu sou agente, né, do programa Ali Rural. Né? Ele funciona como uma bolsa, né, do Sebrae. E o título é Otimização da Cultura da Mandioca, né, melhoria do processo produtivo, em uma propriedade rural em Votuporanga, São Paulo. Né, é um produtor que eu atendi nesse programa, que teve um certo destaque em relação aos demais. Aqui é a localização, né, da cidade de Votuporanga, né, a Estância Neves, nesse primeiro mapa coloridinho, né, bem próximo à cidade. Né, a cidade de Votuporanga, né, é localizada na região do Noroeste Paulista, fica aproximadamente a 521 km de distância da capital, São Paulo, e tem uma população de 96.634 pessoas. Né? Só para inteirar mais ou menos onde fica a região. O que é o Programário Rural? É bem rapidinho. O Programário Rural significa Agente Local de Inovação Rural. Tem duração de 8 meses, são atendimentos individuais, né, e gratuitos para o produtor, né, onde a gente trabalha 5 eixos, né, controles gerenciais, melhorias de processos produtivos, marketing e venda, novos produtos e redução de custos. Né? Nesses 5 eixos, a gente tenta trazer um apoio para o produtor, né? Tentar trazer alguma melhoria para a propriedade dele. Né? Uma breve introdução. O estado de São Paulo, né, ele é o
se destaca, né, em pesquisa, em desenvolver novas variedades de mandioca, né, pelo Instituto IAC, né, e constantemente aparecem novas variedades, né, de mandioca. Tem bastante estudo na área e sempre está aparecendo uma variedade nova. Nessas variedades, né, tem desempenhado um papel crucial, né, na geração de renda de milhares de agricultores, né, paulistas, né, ajudando, né, no abastecimento alimentar, não apenas do Brasil, mas também de diversas regiões do mundo, né, a mandioca. E a mandioca foi reconhecida pela ONU como o alimento mais vital do século XXI, né, destacando a sua relevância nutricional e seu papel crucial na segurança alimentar global, né? E o estado de São Paulo se destaca como líder de produção e pesquisa nessa cultura, fundamental. É o contexto e dilema do meu estudo. Uma breve história do produtor, né? Ele no início do programa, quando a gente teve contato com ele, fazia apenas 3 anos que ele tinha assumido a propriedade, né, dos pais, né? Ela ficou arrendada durante muitos anos. E ele assumiu, né, com o intuito de fazer uma renda extra, né, na propriedade e arcar os custos, né, de manutenção, para ele não ter que tirar do bolso dele e para gerenciar a propriedade, né? Então, o intuito era propriedade, ele gerar um lucro pequenininho para pagar os custos, para ele não ter que tirar do bolso dele, né, do serviço dele urbano. Né? Foi onde ele começou a plantar mandioca, né, sem conhecimento prévio algum, né? Começou a plantar, né? Ele viu o pai dele plantando, começou a plantar quando ele era criança, né? Ele via. E foi aonde que ele começou a ter o prejuízo dele, né? Sem conhecimento nenhum, né? Ele comprou manivas de baixa qualidade, né? E, e quase metade não vingou, né? Ele teve muito prejuízo. E foi aonde que ele foi atrás de conhecimento, né? Conhecimento para aprimorar a parte técnica dele, né? Ele fez um curso lá no Paraná, em Maringá, né, um curso que durou alguns dias, né, onde ele teve uma visão, né, para dar o start para tratar essa área como assim um empreendimento mesmo, né? Ele foi buscar como trabalhar mesmo na área para não ter prejuízo, né? E aproveitando que ele estava lá, né, como que ele tomou muito prejuízo aqui perto da cidade dele, né, na região que ele adquiriu as manivas, ele conseguiu entrar em contato, né, com a faculdade lá de Maringá, a Faculdade Federal, eu esqueci o nome da faculdade agora, é lá do Paraná, e ele adquiriu, né, com os pesquisadores, manivas, né, registradas. Ele comprou elas com nota fiscal, com comprovação, que eram manivas de qualidade. E ele trouxe para plantar essas manivas e, aproveitando, ele já teve uma ideia, né? Além de plantar a mandioca, né, a rama, a raiz, por que não plantar uma maniva de qualidade? Será que esse problema que ele teve com manivas foi só ele que teve, né? De comprar manivas de baixa qualidade e ter prejuízo? Foi onde que ele começou, né, a plantar a maniva de qualidade no sítio dele, né, para tirar a maniva e vender ele na região, né? Ele vislumbrou esse nicho de mercado, né? Ele viu que tinha um gargalo ali e entrou nesse ramo, mas ele entrou sem conhecimento financeiro nenhum, né? Entrou, vou entrar, vamos ver o que que vira, né? E apesar de muito esforço, né, que ele vinha enfrentando, né, trabalhando, ele começou a esbarrar na parte financeira, parte gerencial, né? A parte financeira para produtores rurais, né, é uma parte muito sensível, né? Produtor rural, principalmente aqui na nossa região, né, de Votuporanga, produtor rural corre da parte financeira, não querem saber de jeito nenhum, né? E o produtor aqui em questão, né, ele fazia o básico, ele anotava o que gastava, né? Anotava o quanto vendia, fazia um menos outro e dava um X lá, né? E para ele sempre ficava no vermelho, sempre estava no vermelho, né? Anotava o que vendeu, menos o que saiu e dava vermelho. Sempre vermelho. Foi aonde que o programa Ali Rural chegou até ele, né? Através
Sebrae, né? Aí teve as conversas, né? Uma entrevista para saber como que ele trabalhava, como que ele fazia, qual que eram as dores dele, né? E foi aonde que através do programa Ali Rural, né, foram oferecidas ferramentas de gestão para ele, né, para ele tentar resolver esse dilema. Ferramentas de gestão, consultorias com especialista da área financeira. E através, né, dessas consultorias, ele adquiriu, né, uma ferramenta DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício, né? E foi aonde que a propriedade dele, né, através dessa ferramenta de DRE, ele e juntamente com a consultoria de um especialista em finanças, né, que através do programa a gente conseguiu encaixar para ele começou a ver, né, a propriedade sair do vermelho, né? Ele entendeu como que faz a parte financeira da propriedade, né, que não é apenas marcar, né, o que entra e o que sai, e o que sobra ali é lucro ou prejuízo. Aí ele começou através dessas consultorias, através das ferramentas de gestão e financeira, a, a ver, né, aonde estava o erro, né, aonde tinha que procurar uma solução. Essa ferramenta, né, ela tenta trazer, né, de forma bem simples, né, alguns índices fundamental para tomada de decisão de qualquer, vamos falar assim, não só de propriedade rural, né, de qualquer empreendimento, né, índices financeiros como, né, margem de contribuição, né, opa, lucratividade, ponto de equilíbrio, operacional, econômico e financeiro, né, e através desses insígnias, né, que ele começou a marcar e começou a avaliar separadamente, né, os custos fixos, variáveis, né, ele também conseguiu, através da ferramenta, né, estabelecer metas, né, e lucros, porcentagem. E no final, né, ele vai alimentando a planilha e ela demonstra para ele tudo, né, em gráficos, tabelas, né, para ele sempre tomar a melhor decisão possível, né, a partir do momento que ele começou a utilizar ela, junto com o consultor financeiro, né, sempre até ele pegar, vamos dizer assim, o certinho como que ela funciona, né, como que abastece a ferramenta, como que analisa os dados. E também, né, através do programa, ele teve, né, conhecimento de um programa do Sebrae, né, que o Sebrae aplica, que se chama Empretec, né, que é um curso de formação de empreendedores. É um curso renomado, né, de capacitação de empreendedores, reconhecidos internacionalmente, né, é um seminário desenvolvido pela ONU, né, presente em 40 países, que o Sebrae é exclusivo no Brasil para aplicar. Né, ele ficou sabendo desse curso, né, foi explicado para ele como que funciona, que é um curso de 6 dias, né, que vai trabalhar técnicas de empreendedorismo, né, mais avançadas, mais apuradas, né, bem assim, como posso dizer, bem rígida mesmo, sabe? Assim, para aprender, tem que aprender, né, de acordo com o que você deseja alcançar, né? E de acordo com o produtor, né, para ele alcançar o cenário nacional, né, ele começou a vender, né, através de internet, Mercado Livre, através desse Empretec, né, que abriu a cabeça para ele para sair da região aqui, né? Esse Empretec, a gente não sabe muito o que se trabalha, né? Vamos dizer assim, que é meio que um segredo, né? Não divulga muito o que acontece para não quebrar a expectativa da pessoa, né, que faz. A gente fica sabendo meio por cima, né? E ele falou que foi muito muito bom, né? Trouxe um ganho significativo para ele, né? Expressivo. E ele começou a aplicar essas técnicas de empreendedorismo que ele aprendeu, né? E ele começou a comercializar com o Brasil, né?
vender pela internet, né, pelo Mercado Livre, pelo Instagram, começou a vender para o Brasil inteiro as manivas dele. Estou no tempo ainda. Né, aqui alguns resultados, né, que a gente obteve com o produtor, né? No início, né, em janeiro, né, ele estava negativo, né? Ultrapassava os 20 mil reais de negatividade, né? Que ele tinha na propriedade dele, né? No, na atividade dele rural, né? Que no caso era a mandioca, né? A venda de raiz só, né? Porque ele ainda não tinha iniciado a venda de maniva, assim, para o Brasil, né? Ele vendia só ali na região, vendia um pouquinho de rama, um pouquinho de raiz, só ali em volta de Votuporanga. E em janeiro, né? Um déficit negativo de 20 mil reais, de mais de 20 mil. Né? E a partir do momento que ele começou a fazer a consultoria financeira, aplicar a ferramenta de gestão, né? Fez o Empretec, aprendeu técnicas de empreendedorismo, né? Ele começou a enxergar, né? Aonde ele estava fazendo de errado, aonde tinha gastos excessivos, né? Que nem aqui ele tinha muito despesa variável na propriedade dele, né? Ele começou a enxergar, né? Com a ajuda dos consultores, né? Com muito empenho dele também, aonde tinha esses gargalos de correção. E, e em fevereiro, né? Esse déficit reduziu praticamente pela metade, né? Por aí para 10 mil reais de negativo ainda. E, consequentemente, nos meses seguintes, né, foi zerando. Né? A partir de março, né, houve uma melhoria significativa nessa situação financeira. Né? E o saldo se tornou positivo, né? Assim, evidenciando uma evolução, né, da propriedade rural, né, da empresa rural dele. Notou-se uma redução, né, nas despesas dos custos variáveis, enquanto o faturamento se manteve meio que estável, oscilando um pouco. Essas melhorias, né, nós podemos, assim, essas melhorias na situação financeira pode ser atribuída, né, ao empenho do produtor, né, em aplicar o que ele aprendeu. Que muitas vezes, né, o produtor tem cursos, né, aprende, mas não põe em prática, né, não se dedica. E através, né, dessas ferramentas, né, que o Alho Rural levou para ele, né, através do Sebrae, das consultorias, os cursos, né, ele começou a sair do vermelho, começou a ver, né, um lucro entrar na propriedade dele. Aqui, né, nós temos, né, o gráfico radar da inovação rural, né, que é um gráfico que a gente usa, né, para avaliar o antes e o depois do produtor rural, né? O antes é na primeira visita, né? O depois no último encontro, depois de 8 meses. Né? O inicial é o azulzinho serrilhado, né? E o final é o roxo contínuo. Né? Trabalhando aqueles 5 pontos que eu falei no começo, né? Melhoria dos processos produtivos, marketing, venda, redução de custos, novos produtos e controles gerenciais. Trabalhando pequenas ações que venham a contribuir para o produtor, né? Implementar na propriedade dele. A gente consegue destacar aqui, né, o eixo de controle gerencial, que evoluiu, né, de nota 2 para nota 3,33. Essas notas, né, nós temos umas perguntas que a gente faz junto com o produtor, né, senta, pergunta para ele, e a gente vai marcando se ele tem, não tem, e um sistema gera as notas automático, né, de acordo com a resposta do produtor. Vai gerando as notas e vai gerando o gráfico dele. Né, e ele teve um aumento gerencial, né, que foi aonde a gente trabalhou mais em cima dele, né, aonde era assim, a maior dificuldade dele, a maior dor que ele tinha, que ele queria que a gente ajudasse ele na parte de gerenciamento, na parte financeira. Ele teve uma evolução de nota 2 para 3,33, né, uma evolução de Samuel, 60. o tempo agora já está. Já foi? Mas pode finalizar. Uhum, só para finalizar, só Daí, tem mais um ó, aqui.
correr mais um pouquinho. Então, em suma, né, a jornada do produtor, né, com o Programa Alho Rural do Sebrae demonstra não apenas a importância do apoio personalizado e oferecido, né, ao agente local de inovação, né, através do programa, mas também com o compromisso e dedicação do próprio produtor, né, em implementar as melhorias. Os resultados obtidos refletem não apenas em números, mas também em uma visível evolução nos diversos aspectos, da gestão da sua propriedade agrícola. E algumas considerações finais, né? Só para finalizar. Diante do contexto abordado durante a participação do produtor, né, no programa Alho Rural, foi evidenciada a importância da gestão financeira de um empreendimento rural, né, que é o que o produtor rural mais detesta fazer, a parte financeira. Né? Muitos produtores negligenciam ou conduzem de maneira equivocada a gestão financeira, né, o que pode resultar em grande prejuízo e até mesmo na falência do empreendimento. E durante a jornada, né, no programa Alho Rural, né, o produtor aprendeu diversas lições que serão valiosas para a sua trajetória, né, como empreendedor, buscando informações, planejamento, né, controle contábil. E também é importante ressaltar, né, que o produtor, que vão existir erros e acertos, né, para o empreendedor nessa caminhada, né, e é necessário ele aprender com ela e evoluir constantemente. Né? E o produtor, né, ele identificou 3 erros comuns que ele fazia na jornada dele, né? Falta de informação, planejamento, planejamento deficiente e falta de vontade. E por outro lado, também destacou 3 acertos importantes: controle financeiro diário, controle de custos, utilização de vendas pela internet. E uma dica, né, do empreendedor é buscar sempre humildade, né, informação em consultoria especializada. Né? Algumas referências. Foi isso. Eu não sei se ficou muito bom, é o primeiro que eu apresento assim online, nunca apresentei. Ficou excelente. Eu vou propor a vocês que a gente faça todas as apresentações, aí depois a gente conversa para poder controlar um pouquinho melhor o tempo, tá bom? Obrigada, viu, Samuel? Muito legal o teu trabalho. E daí eu vou passar para, deixa eu pensar aqui, Creuza está presente? Deixa eu Creuza, pensar. você então poderia ser a próxima a apresentar, né, o trabalho, a oportunidade de reestruturar a empresa após a pandemia nas indústrias da Grande São Paulo. Pode ficar à vontade para apresentar em 15 minutos. Tá, eu só tenho dificuldade aqui em colocar o documento para apresentar, se alguém puder me ajudar. Está aberto o PowerPoint no seu computador? Deixa eu ver aí. Você deixa ele aberto e entra nesse botão verdinho de compartilhar tela. Aí vamos ver se dá certo. E nesse de compartilhar você vai ver seu PowerPoint, aí você clica lá. Vamos ver se eu consigo. Muito bem. Era Word, desculpa. Ele está em PDF. Ah, PDF. Então tá bom. Então você pode começar a sua apresentação, tá bom? E a Uhum. gente. Não pode falar o nome, aqui está o nome da empresa. Boa noite, meu nome é Creuza, eu sou agente local de inovação de São Paulo, região ali de Guarulhos, eu respondo pela IR de Guarulhos. O meu estudo de caso foi sobre uma empresa que ela encontrou na pandemia a oportunidade de alavancar as vendas. E nesse período, por mais que ela tenha alavancado as vendas, que ela teve sucesso, que ela faturou bastante,
mas ela não conseguiu depois se manter por causa da desorganização financeira, desorganização de processo, desorganização da produtividade. Eu entrei nessa empresa, foi em 2000, quando eu comecei eu fiz a captação dela. Então, vamos lá. Aqui registra qual é o ponto que aqui eu quis trabalhar. As dificuldades desse empreendedor em fazer a gestão desses processos produtivos, processos financeiros, a implementação das ferramentas, mas não muitas vezes por falta de querer, mas por falta de conhecimento e por falta de mão de obra qualificada que ele não tem. E muitas vezes ele precisa ir até ele precisa fazer o operacional, é uma necessidade dele fazer um operacional. E aí ele acaba pecando e não consegue reestruturar essa empresa. E esse é um dos casos que eu peguei. É uma empresa voltada ali para áreas médicas, ele faz camas, ele faz toda aquela suporte para colocar medicação, tudo que tem dentro do ambiente hospitalar relacionado a móveis, ele faz. Mas ele não começou assim. Ele era uma empresa que, na verdade, ele era vendedor, e aí vendendo há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele teve a ideia de montar, há muitos anos atrás, inventar aquele leitor de raio-x. Porém, ele não patenteou isso, mas ele divulgou no Brasil inteiro, divulgou no exterior, e só que aí roubaram a ideia dele. E com isso ele voltou a ser vendedor, foi trabalhar para terceiros e acabou montando uma empresa pequenininha dentro da casa dele, e isso deu para ele criar os filhos e se manter. Porém, em 2020, ele teve esse upgrade aí do negócio dele. Ele está dentro de um galpãozinho pequeno, uma garagem dentro de casa, e teve a oportunidade aí na pandemia de fazer essa reviravolta. Ele alugou vários galpões, produziu muito, vendeu para o Brasil inteiro, ele ainda vende para o Brasil inteiro, mas ele vai estar muito no operacional, ele não consegue sair do operacional para fazer a gestão. Aí eu trago aqui as fotos, eu encontrei a empresa nesse estado aqui, bem caótico na época, onde não sabia onde começava o início da produção e onde terminava. Aqui eles estão fazendo camas aqui, hospitalares. E aí eu solicitei a visita do técnico do Senai e nós implantamos o Sebrae Tech, que é uma parceria entre Senai e Sebrae. A ideia ali, a principal, é impulsionar, colocar as ferramentas 5S. Foi as necessidades que eu encontrei e as necessidades que o consultor, na época, também encontrou. E aí nós fizemos essa que é uma das primeiras fotos. As fotos foram tiradas, muitas por mim mesma. Aqui, na observação inicial, foi detectada a urgência de estabelecer uma rotina para o setor produtivo, porque não havia rotina. Para ter uma ideia, tinha gente que trabalhava sem camisa, sem IPI. Então, houve uma mudança bem grande no decorrer do processo e do ciclo. Aqui também uma foto antes do 5S. A desorganização, a falta de produtividade. Eles não sabiam por onde começava e muitas vezes começava o início da produção perto próximo de onde terminava, aí levava o produto lá para o final para depois vir, e aquilo levava tempo. Aqui
nós estávamos em processo de organização. Aqui nós começamos a organizar a linha produtiva, então aqui são os materiais, aqui, mais para o final aqui. Vocês estão ouvindo? Tá. Aqui tinha muito entulho, muita coisa guardada, muito material, resíduo que vai sobrando, eles iam guardando, e aí depois eles começaram a fazer a parte de fazer a venda disso, reciclar e reutilizar. Aqui também faz parte da produção. E aí depois aqui, depois de organizado, nós utilizamos a ferramenta Lean Manufacturer, que é uma das ferramentas utilizadas no Sebrae Tech. Aí aqui eu colocando que assim nós formamos ali uma ferramenta, a equipe Kaizen, que a gente forma uma equipe para que a gente possa direcionar os trabalhos. E ali direcionar os responsáveis por aquilo, pelo aquele trabalho no tempo que o Senai estiver em campo, estiver utilizando ali. Bom, aqui nós fizemos, aqui é a estrutura de como ficou. É uma maca padiola, como que eu vou dizer uma maca padiola? Deixa eu ver se eu tenho a foto dela aqui, não tem. Mas aqui nós estruturamos a ordem de produção dela. E antes não existia isso. Eles não sabiam nem por onde começar. E muitas vezes eles retiravam o produto daqui para fazer o beneficiamento lá no fundo, sendo que podia fazer ali do lado. E no final ser a parte onde eles pudessem já embrulhar e mandar embora esse produto. Aqui nós temos as dobradeiras, que faz as dobragens das camas, do material, que é utilizado de toda a estrutura do material utilizado para fazer as camas. Tudo aqui registrado tem autorização do gestor para montar tirar as fotos e divulgar, tá? Aqui nós temos o setor de preparação e pintura. Aqui era o caos. Foi pintado, foi reestruturado e essa parte ela foi reorganizada para que trouxesse produtividade. Aqui é a parte de madeiramento das tapeçarias, das camas. Aqui fazendo as camas. Esse senhorzinho aqui, ó, ele é o gestor inicial, foi ele que deu a ideia e ele que começou a empresa, mas o atendimento foi feito pelo filho dele, porque o filho dele quer ver a empresa crescer, quer ver a empresa melhorar e quer ver essa ideia do pai ir embora e deslanchar. Então, ele fez o quê? Ele adotou tráfego pago, começou a comercializar todos esses produtos via internet. Mas o agravante que tinha aí, um dos agravantes também, a parte financeira, era bastante doente, porque eles tinham 8 contas bancárias. Então, as contas geravam ali um custo muito alto para eles. E não tinham controle nenhum financeiro. Eles não sabiam o que entrava, o que saíam, eles só vendiam e faziam para comer. Depois da pandemia, claro, por mais que eles tivessem tido evoluído, aí eles tiveram que dar uma enxugada, porque por falta de controle operacional, gestão, e aí ele teve mesmo que enxugar. Foi aí nessa época, no 2022, que a gente entrou, mas eles estavam realmente precisando de muito apoio. Aqui são os agradecimentos. Aqui, agradecimento é alguma coisa que eu provavelmente escrevi, que eu escrevo bastante. Eu acho que é só. Espero ter sido clara.
Muito bem, foi muito clara. E as fotos são muito legais, né? Muito interessante a gente ir vendo, como você fala várias vezes, o caos, e depois como que foi, vocês foram reestruturando, né? Mas aí depois a gente conversa mais focado, né, em cada um dos trabalhos. Eu vou chamar o próximo, tá bom, Creuza? Obrigada, viu? Trata. Eu quero Bom, sair aqui, como é que eu saio? é, deixa eu ver aqui para você tirar o compartilhamento. É, Eu acredito que aí no mesmo botão de compartilhar a tela, ou você fechando o arquivo não dá certo? Deixa eu ver. Eu também não consigo aqui. Opa, fechei. saiu, deu certo. Obrigada, Uhum. Creuza. Bom, daí a gente tem estratégias de inovação para a evolução da tecnologia de gestão em uma empresa de distribuição de produtos químicos. Daí a gente tem o Carlos Henrique Vieira Grigoleto e o professor Adilson Caldeira. Olá, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, te ouço. Então tá joia. Se tiver algum problema, a gente vai pedir desculpa. Eu estou num posto aqui em Sumaré, em trânsito aqui, para a gente fazer essa apresentação. Aí eu vou pedir uma ajuda do professor Adilson aí pilotando aí o PowerPoint, né? Se vocês não ouvirem por algum motivo, vocês me interrompam aqui, tá? Eu estou com dois dispositivos, estou acompanhando aqui pelo celular e pelo notebook aqui para não dar problema. Todo mundo ouvindo bem? Então vamos lá. Só Bom, para gente, só para só para confirmar, estão visualizando aí, né, a tela, o PowerPoint? Sim, a Ah, gente ok, visualiza e ouve Sim. bem. ok. Obrigado. bom, gente, esse foi um trabalho, né, que foi realizado, foi meu trabalho de conclusão no curso, no mestrado de pós-graduação, né, de profissional em administração e desenvolvimento de negócios no Mackenzie, né. O professor Adilson foi meu orientador, aí ajudou bastante em todo o decorrer do trabalho. E a gente vai apresentar hoje a estratégia de inovação para a evolução da tecnologia de gestão em uma empresa de distribuição de produtos químicos, né. Aí pode passar para o próximo, professor. Eu vou contextualizar um pouquinho, né, o objetivo geral, depois a gente vai contextualizar também o mercado, a empresa, para que vocês conheçam um pouquinho antes da gente entrar diretamente no trabalho. Então, o objetivo geral do trabalho foi renovar essa tecnologia de gestão, que é uma empresa tradicional do ramo de distribuição de químicos, né, e a gente fazer essa transição para o que a gente chama a chamada era de dados, né. Foram utilizados como os procedimentos metodológicos, pesquisa intervencionista e principalmente o projeto de solução de problemas empresariais e aproveitamento de oportunidades de Marcondes e outros, né, que a gente que acompanha o nosso curso de mestrado profissional no Mackenzie. Ele segue esse ciclo, né, de entendimento de oportunidade, análise, diagnóstico, proposta de solução, plano de ação, intervenção, avaliação e aí o relatório final. Bom, contextualizando sobre a empresa, então, como eu disse, é uma empresa tradicional do setor de produtos químicos, uma empresa de 80 anos de atuação. Ela não começou como distribuidora, ela começou como uma indústria. E aí, por visão do CEO, que atualmente é o dono, né, o único dono da empresa, ele migrou para esse segmento de distribuição. Hoje ela fatura, o volume, né, de faturamento é de 110 mil toneladas ano no mercado brasileiro, basicamente. Ainda tem operações na Argentina e no México hoje, já com distribuição, e também escritórios em alguns outros países, né? Chile, Colômbia, Equador, Panamá. A gente já tem um escritório também já na África, né? Além de escritório na China também. São 500 funcionários em 19 localidades. O modelo de negócio, como eu disse, é um modelo de negócio tradicional de distribuição, então a compra e venda de produtos químicos. E aí tem um largo portfólio de produtos, né? São mais de 3 mil SKUs sendo faturados atualmente. O anos, ela teve um
CAGR de 20%, né? Se você considerar aí nos últimos 10 anos, o que é bastante representativo. Químico, né, mundial, ele hoje é de 4,7 trilhões de dólares. O Brasil é o sexto maior mercado do mundo, com 187 bilhões. Aqui a gente não considera a parte de combustíveis, mas basicamente os químicos, mas não considera combustíveis dentro desse número. Ele teve bastante crescimento nos últimos anos, porém, no Brasil, o ano passado foi um ano ruim do ponto de vista de crescimento. 2022 e 2023 foram anos ruins de crescimento no Brasil, principalmente quando a gente fala em valores, né? Porque teve uma queda muito grande das commodities e isso afetou diretamente o mercado químico. Os principais segmentos desse mercado é o uso industrial, farmacêutico, fertilizantes, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, defensivas agrícolas, tintas, fibras e também nutrição humana e animal. Passando para o próximo, aqui ainda não foi, está indo, foi. Bom, o que a gente fez? A gente começou, né, dentro do contexto e da metodologia utilizada, nós começamos com as análises dentro do que existia na empresa. Era uma empresa, como eu disse, bastante tradicional, com pessoas que trabalhavam lá há mais de 20 anos, e com relatórios, né? Eu peguei essa primeira figurinha que está na tela aí, ela era o relatório que eles utilizavam de acompanhamento de resultados, também como acompanhamento de performance de produtos. E eles tinham alguns dados com os quais a gente começou, que era uma pesquisa de mercado simples, usada muito para a parte mais de certificação, ISO 9000, gestão de produtos e cotações. Já existia essa gestão, mas ainda feita dessa forma, vamos dizer assim, entre aspas, mais artesanal e muito empírica, né? Então, cada gestor tinha o seu modo de fazer a sua gestão. A gestão de clientes, que account, que deveriam ser os principais clientes da empresa, contava com 240 clientes, ou seja, não existia muita diferenciação nos principais clientes, né? O planejamento comercial não existia, então não existia um orçamento oficial, existia, vamos dizer assim, uma meta de crescimento, era um valor de 15% para todos os segmentos, todos os clientes, todos os produtos. E foram adicionados pelo trabalho nessa análise de diagnóstico, entrevistas com profissionais de mercado. Então, além das pessoas internas, a gente foi ao mercado conversar com profissionais, tanto do setor químico quanto de clientes que compram esses materiais comercial. Depois eu mostro mais ou menos como que ficou a carinha dessa performance. Ainda numa fase ainda Excel, né? Depois eu cito que a gente sugeriu algumas questões mais para frente. Fizemos todos uma análise nas precificações. Então, eu coloquei embaixo um exemplo de uma precificação de um produto. Se eu não me engano, era vitamina C, se eu não me engano, acho que foi vitamina C, só um exemplo, né? Que mostra que não existia um critério de precificação, né? Então, volumes diferentes, com a mesma precificação, clientes que consumiam 3, 4 vezes o valor de uma outra, pagando o mesmo preço, entre outras questões que a gente identificou. E a gente também usou bastante dados de inteligência de mercado, né? Que é a minha área de trabalho principal, que é, por exemplo, dados de importação, quantos dos concorrentes. Fez todo um trabalho também sobre dados de mercado, né? Principalmente aqui de importação. Pode passar para o próximo, professor. Está carregando aqui. E aí, do diagnóstico, né? Já adiantei alguma coisa. Então, baixo foco e falta de priorização. Gestão de produtos, muito empírica, sem nenhum padrão entre os gestores de produto. Existia, sim, um bom registro de oportunidades, eles registravam todas as cotações, tinham até um sistema para isso ser feito, então isso foi bastante aproveitado. Dados históricos, basicamente, não se usava muito o que estava acontecendo naquele mês, então a gente não tinha uma utilização de dados históricos. Ausência de planejamento de médio e longo prazo, então, como eu disse, não tinha nenhum orçamento, né? Então era muito no mês a mês. Falta de gestão por KPIs,
e também falta de instrumentos. Então, as pessoas tomavam decisão muito mais com base no seu conhecimento do que com base em dados ou base em alguma ferramenta que ajudaria nesse sentido. Acho que não está carregando aqui. E aí a nossa sugestão e a nossa proposta de solução foi um roadmap, né, que é o que a gente cita aqui, passando por todo um trabalho no tratamento de dados, que também era um problema da empresa, porque um mesmo produto tinha 3, 4, 5 descrições, diferentes SKUs. Então, a gente fez um primeiro trabalho de tratamento de dados, depois a criação de instrumentos para análise, então, trabalhando bastante essas ferramentas, uma rotina de gestão em KPIs. A gente instituiu, por exemplo, uma reunião de gestão comercial baseada em 23 KPIs de performance comercial, e essa reunião era feita com o CEO, então os gerentes comerciais apresentavam isso no mês a mês. Foi realizado o primeiro orçamento da empresa em 80 anos de empresa, então isso aconteceu com uma prévia em 2022 e oficialmente em 2023. A reunião estratégica mensal, já citei, uma metodologia de prospecção através desses dados de importação, tanto de fornecedores, porque você descobre, por exemplo, fornecedores que estão entrando mais barato do que a gente está comprando no momento, e também clientes que estão importando e poderiam absorver volumes pela distribuição, né? A gestão da precificação, 10 regras que os gestores eles acompanhavam, né, como boas práticas, e também foi feito forte treinamento. E aí, do lado já tem um primeiro painel, uma primeira versão do painel, ainda Excel. Quando, na oportunidade do trabalho, a gente ainda não tinha um Power BI. Hoje, todos os painéis estão migrando para Power BI. E também a gente já estava começando a utilizar, né? Quando eu saí da empresa faz 2 semanas, gente. Então eu não sei exatamente no momento, mas quando eu saí de lá, implementando já inteligência artificial, inclusive para planejar a demanda de clientes e produtos. E aqui alguns exemplos de ferramentas que foram criadas, né? Então, um gráfico de dispersão, também foi colocado um gráfico normal de variação de precificação, então, onde você tinha volumes, as faixas de precificação, o que passaria por análise de gestor, o que seria feito faturamento direto pela tabela, e também foi sugerido um futuro com foco em 5 a 10 anos da empresa. Tá? Então, esse foi o roadmap que a gente executou. Até a última linha de futuro, a gente já estava em execução. Né? Pode passar, professor. Na parte de Key Accounts, a gente também trabalhou a questão da gestão de mudança, então, com a introdução de painéis de controle, mecanismo de governança. O que acontecia? A gente tinha muita programação de cliente que não era cumprida porque não era feita um acompanhamento, reduzido. Cada segmento com mais ou menos ali uns 10 clientes já daria uns 90 clientes. Então, a gente enxugou bastante para 97, existiria uma segunda onda para enxugar ainda mais, e foi desenvolvido esse novo modelo de gestão de Key Accounts, né? Aqui a gente fez uma classificação, né, entre atividade da conta como alto e força do fornecedor na visão do cliente também como alto, que a gente considerou clientes estratégicos, e considerou dentro desse universo de clientes também os chamados clientes estrela, né, que a gente ainda não era o principal fornecedor, mas a gente tinha um grande potencial dentro dele. Então, sobre esses clientes, os 97, foi feito também, desenvolvido toda uma metodologia de atendimento, uma criação de equipe específica para atendimento de Key Accounts. Pode passar, professor? Já passou? Acho que aqui ainda não, mas eu já vejo aqui. Então, na avaliação, gente, o que teve a inovação incremental na tecnologia de gestão, né, valorizando o uso de dados. Então, o que no passado era muito empírico, a gente passou a exigir essa questão do uso de dados.
A mudança no comportamento e ruptura de tradições, eu diria que o maior desafio do trabalho foi, de fato, mudança de cultura. Porque as pessoas, por mais que elas se coloquem positivas no sentido de querer mudar, elas sempre voltam ao status quo de como ela fazia antigamente. Então, o ponto que aí foi muito importante foi o apoio contínuo da empresa, inclusive com troca de quadro em alguns casos mais críticos. Performance comercial foi muito boa. Aí embaixo eu coloquei que o crescimento em 2023 foi de 20% em volume. O faturamento ele não cresceu tanto por conta da queda do preço médio, né, do preço das commodities, mas o crescimento foi de 20% em volume num mercado que caiu. Então, foi um ganho representativo de market share. Nós tivemos maior agilidade, identificar desvios de produtos, de clientes, e isso começou a gerar valor para os clientes, que eles começaram a identificar na empresa uma política muito mais clara de precificação e eles ficavam muito mais confortáveis com essa situação, porque ele tinha uma previsibilidade de quanto ele pagaria a mais ou a menos, de acordo com o volume que ele estava consumindo, por exemplo, né? Tivemos minimização de custos de transação de produtos, então, com esses novos fornecedores prospectados, a gente conseguiu negociações melhores e também a gente reduziu muito o que a gente chama de custo de transação, que a gente viu muito isso durante todo o decorrer do nosso mestrado no Mackenzie, referente à questão da redução da complexidade de SKUs, né? No geral, isso ajuda muito, principalmente a parte logística. Em 2024, isso aqui são dados novos e não constam no trabalho, mas eu acrescentei aqui porque achei interessante. Esse ano nós já estávamos com crescimento de 24% no volumes e principalmente aumento de 34% na margem, no mercado ainda não tão bom, né, que a gente chama de mercado recessivo. O preço das commodities ele está se eu citei aqui ainda que foram criados alguns squads para que fossem resolvidos algumas questões que a gente foi identificando aí com necessidade de correção de rota. E para finalizar, Sinal está oscilando. Parece que agora deu uma congelada aí. Vamos ver se retorna, senão eu finalizo aqui por cá. Voltou? eu acho que sim. Tá bom, vamos lá. Só para finalizar, então. Deixa eu só tirar aqui de novo. Então, só finalizando aqui, gente, peço desculpa que deu uma oscilada aqui. Então, além do que a gente comentou, acho que a principal contribuição para o trabalho em si, né, olhando agora do ponto de vista de ganhos pelo trabalho, então aprendizagem pela experiência, né, e da organização. Então, nós tivemos aí em 3 anos um crescimento absurdo em termos de conhecimento de dados, de mudança de cultura, né? Algumas literaturas eles falam o quanto que algumas pequenas modificações de hábitos elas contribuem, né, para um resultado muito positivo de mudança de cultura da empresa, e foi o caso desse trabalho. Então, é um trabalho que ele permite essa replicação, né, em situações equivalentes, então isso é muito bacana, porque ele seguiu toda uma metodologia que é replicável. O aperfeiçoamento do relacionamento com os clientes e o desenvolvimento do negócio foi muito claro, tanto para os clientes quanto para os vendedores, que também eram, vamos dizer assim, clientes de todo esse trabalho, e basicamente o fortalecimento da instituição, né, que isso gera não só o desenvolvimento econômico da empresa como um todo, né, e com seus colaboradores, mas também social onde ela está envolvida, ela está envolvida, né? Eu coloquei aqui, só citei que o nosso objetivo, né, o meu objetivo é aprofundar o estudo nessa linha, né, e aí agora principalmente com o uso de inteligência artificial para o processo decisório e também trabalhar muito mais essa questão de gestão de mudança, né, que hoje eu vejo, principalmente em empresas de médio e pequeno porte,
o grande problema aí no futuro, eu não vejo um problema, nós não vamos ter um problema de tecnologia, mas sim de pessoas, né, para que absorvam essa tecnologia. Então, a gente pretende aprofundar esse estudo aí com mais trabalhos futuramente. Basicamente é isso, gente. Agradeço, desculpa aí que caiu aí a oscilação, mas espero que tenham gostado e ouvido bem. Foi ótimo. Obrigada, viu? A tecnologia é ótima quando ela funciona, né? A gente Exatamente. passou um sufoco às vezes, né? Mas deu tudo certo, obrigada, viu? Bom, agora a gente tem o último trabalho dessa sessão, né? Que é como desenvolver sua tese de inovação, experiência vivida pelo Head de Inovação, Pavlos Dias. E quem vai apresentar é o Pavlos e Marina, é isso? Sim, professor, estamos aqui, Agora sim, apostos, agora sim. Muito obrigada. à vontade. Eu Tudo bem, pessoal? vou compartilhar os slides aqui. Opa. Aí agora a gente tem que compartilhar. Ah, é. Vai ter que, né? Isso. Muito obrigada. Vocês estão vendo aí, pessoal? Beleza. Então vamos lá. Bom, a ideia desse relato técnico aqui que a gente construiu é contar um pouquinho da experiência que eu tive como head, que eu tenho, na verdade, como head de inovação e Corporate Venture Capital. Atualmente trabalho na Faber-Castell. Antes da Faber-Castell, trabalhei numa outra empresa familiar chamada Maisá Educação. E antes disso, tive uma carreira empreendedora. E aí, ao longo dessa carreira aqui, eu fui me debatendo várias vezes com esse tema da tese de inovação, como organizar e construir esse tipo de trabalho. E a gente tentou trazer aqui para esse relato técnico um pouco dessa experiência, um pouco do que a gente acredita que pode ajudar outras empresas em situação semelhante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto, a metodologia e o que a gente aprendeu nesse processo. Pode ir? Bom, primeiro, acho que falando um pouquinho do contexto de pesquisa que a gente fez também, tem uma lacuna bastante grande em relação à produção de artigos sobre tese de inovação. Até se a Marina quiser complementar aqui, ela que me ajudou bastante aqui nessa busca, e a gente teve bastante dificuldade para encontrar grandes produções acadêmicas ao redor do tempo, apesar de grandes empresas nacionais e internacionais já vêm usando a tese de inovação como uma estratégia para focar os esforços de inovação corporativa já há um bom tempo, mas realmente é uma coisa que a gente não viu tanto na literatura, né? Sim, é perfeito. Foi muito interessante o processo de construção desse relato, porque quando o Pavlos ele trouxe a experiência dele, a gente começou a desenhar o que a gente poderia aproveitar, né, dentro de todo o conhecimento, toda a bagagem que ele tinha. Então, a ideia foi fazer uma busca primeiro, uma bibliométrica mesmo, nas bases da Web of Science, para entender qual era a maturidade desse tema e qual tema que a gente poderia explorar. E aí, fizemos a busca e percebemos que o tema proposto pelo Pavlos, né, não tinha trabalhos publicados aqui no Brasil. Então, aí foi um movimento de trazer essa experiência empresarial e tentar construir e ajudar a construção de uma nova área do conhecimento. Então, Perfeito. E aí, com base nisso, acho que é interessante também a gente comentar aqui um pouco desse contexto, né, no qual a gente trabalhou esse tema. Acho que o primeiro ponto aqui é explicar um pouco sobre esse conceito de Corporate Venture Building, que a gente traz também no relato, que é essa estratégia que é adotada por áreas de inovação e grandes empresas, especialmente, com o objetivo de identificar oportunidades e tendências de crescimento sustentável, né? Como que a gente pode aproveitar oportunidades de inovação
para criar especialmente novos negócios, né? Corporate Venture Building está muito ligado à criação de novos negócios. Também um segundo ponto aqui o cenário de incerteza e diversificação, né? É um cenário que é bastante comum em diversos momentos da vida de pequenas, grandes empresas, startups, todo mundo, e que se torna oportuno fazer essa pesquisa por novos negócios e novas linhas de receita. E por último, um contexto também que a gente quis trazer, que eu acho que é interessante, que vários estudos mostram que CEOs de grandes empresas relatam que a área de inovação costuma ser uma das suas principais prioridades, mas ao mesmo tempo uma das suas grandes frustrações. Existe uma expectativa muito grande sobre os resultados dessas áreas, e ao mesmo tempo que é uma grande prioridade na agenda dos CEOs, é também um dos maiores motivos de frustração. Eu acho que esse é o grande contexto aqui. E é muito interessante também, porque essa experiência relatada, a gente tentou, nessa experiência relatada, a gente tentou traduzir para os pequenos e médios empresários. E aí foi muito interessante, porque quando a gente trata desse tema, tem a tendência a achar que é um tema corporate e que não pode ser aplicado ou replicado para os pequenos e médios. E aqui a gente conseguiu encontrar, o Pavlos traz a experiência dele com o intuito de compartilhar com os pequenos, porque é uma técnica que pode ser utilizada por desde um empreendedor autônomo até uma grande empresa. Então, foi bem interessante esse relato. Legal. Bom, aqui um pouco sobre o diagnóstico do problema e a oportunidade que a gente encontrou aqui, né? Também um pouco do contexto da empresa onde acontece a tese de inovação. No começo, toda empresa que começa a inovar, a tendência é que que no princípio seja muita transpiração e pouco planejamento, assim, né? Isso é bastante comum nas empresas acontecer isso. Começa-se uma intenção, uma visão de inovação, e aí a gente começa a fazer vários projetos que são legais, aí são projetos que são prioritários, que aparecem na cabeça do CEO, da cabeça dos outros executivos, e vai acontecendo vários projetos, até que num dado momento, pode demorar mais ou menos, dependendo do caso de cada empresa, a gente começa a fazer uma pergunta, tá, mas como que esse portfólio de inovação que a gente está produzindo aqui se comporta no tempo, né? Qual que é o objetivo de longo prazo? Como que cada uma dessas peças do portfólio estão ajudando a chegar nesse resultado final? Então, no começo é muito desconectado, como eu relatei aqui no slide, tem muita vontade e pouco objetivo de longo prazo, e aí vem justamente esse segundo momento, que é a construção da tese. Como a gente vai relatar um pouquinho mais adiante, em média a gente está falando de algo em torno de 3 meses para construir essa tese, onde a gente aprova com toda a diretoria da companhia, aprova com todos os stakeholders envolvidos, para virar exatamente esse playbook que vai ser utilizado pela organização. Né? Eu quis trazer também esse terceiro elemento aqui, que é esse dilema do crescimento. Né? E aí eu acho que a Marina trouxe muito bem. Esse dilema do crescimento ele vai estar presente na vida das grandes empresas, mas vai estar presente também na vida da startup, da pequena empresa, que é esse momento em que o cenário dá uma retraída, as vendas não estão crescendo na velocidade que tu gostaria, e tu tem que parar, pensar de maneira diferente, organizar o teu portfólio de produtos e o teu portfólio de inovação e justamente para utilizar essa inovação para se reinventar, né? Para reinventar principalmente a matriz de receita da empresa. Bom, e aí pensando na criação da tese de inovação mesmo, né? O que acontece naquele momento ali? O que a gente quer trazer aqui é que nesses momentos onde as organizações estão orientadas à inovação, elas têm uma grande dificuldade na seleção das ideias que vão ser testadas, né? Então, como eu falei, existem várias ideias chegando, a área de inovação acaba virando uma grande área de projetos, onde vai chegando um monte de ideia, mas o que é prioridade e o que não é, né? Então, a tese de inovação ela serve justamente para isso, para ter essa articulação e essa visão mais clara, onde todo mundo enxerga de maneira unificada o que vem pela frente. E aí eu trouxe algumas perguntas que são norteadoras e que acabam ajudando, como a Marina falou, desde um pequeno empresário até uma grande empresa, a encontrar o seu objetivo na tese. Né? Então, algumas perguntas que eu trouxe aqui que são norteadoras. Qual o objetivo da empresa com inovação? Quais são as vantagens competitivas que essa empresa já possui que pode ser usada no processo? Qual a melhor estratégia que a gente vai adotar? E aí existem várias opções aqui, né? Qual que é a orientação clara para os nossos desafios, o que a gente quer atingir, quais são os desafios que a gente quer atingir,
quais são as possibilidades de inovação interna e externa que essa empresa já disponibiliza ou já contempla, quais os principais processos e governanças que vão ser utilizados e, claro, quais são os recursos que vão ser disponibilizados no processo, sejam eles financeiros ou não financeiros, né? Por exemplo, equipe, ou eventualmente algum tipo de recurso que a companhia dispõe. Tá? Então, essas são algumas perguntas norteadoras. E é muito interessante também porque a tese de inovação ela aparece como um elemento norteador de toda organização para a inovação, né? Então, normalmente, as áreas elas entendem de maneira distinta o que é inovação. E a inovação pode ser, realmente pode ser compreendida e pode ser utilizada de diversas formas. Então, a ideia aqui é a área de inovação, a pessoa que está se propondo, né, construir uma tese de inovação, assumir as rédeas, digamos, e direcionar a empresa para esclarecer, né, quais são as possibilidades de inovação dentro aí de um cenário que é complexo, né, que envolve pesquisa e diversas possibilidades na seleção de ideias. Bom, aqui um pouquinho sobre, ainda dentro dessa parte da criação da tese mesmo, aqui 3 aspectos que a gente trouxe que eu acho que são importantes. O primeiro são as técnicas que a gente pode utilizar, né? Aqui tem um detalhamento maior, obviamente, no artigo, sobre como acontece, processo de pesquisa, processo de entrevistas e tudo mais, mas eu acho que é interessante colocar aqui que a gente optou, na experiência aqui, optei por tentar chegar num resultado final dessa tese, que seja esse playbook, né? O que é esse playbook? É um guia com uma descrição de etapas, estratégias e bastante detalhado que vai fazer com que a gente execute esse processo depois, né? Eu até costumo fazer uma grande analogia aqui com o livro de regras do jogo, né? Quando todo mundo está de acordo com o livro de regras, a gente vai começar a jogar junto e a gente vai saber quando é falta, a gente vai saber quando é pênalti, a gente vai saber quando é gol. Todo mundo está de acordo com as regras, a gente não precisa ficar discutindo elas ao longo do caminho. Então, a ideia desse playbook é que ele vire esse grande livro de regras para que a inovação aconteça na empresa. Claro que isso é mutável, vai mudando ao longo do tempo, não está escrito em pedra, mas a ideia é que a gente saia dali com uma base sólida, né? Na parte de recursos humanos, é importante destacar isso, não é um processo exaustivo e complexo que precisa ser executado por uma grande equipe. Ele pode ser tranquilamente executado até por uma única pessoa que vai articular com as outras áreas da companhia, que vai, obviamente, utilizar outros recursos da companhia para chegar nesse resultado, mas ele pode ser coordenado, sim, desde uma única pessoa até, obviamente, uma equipe da área de inovação. Mas eu acho que é importante dizer isso para não assustar aqui, principalmente os pequenos empresários, e achar que uma tese de inovação é complexo, que precisa ser executada por por uma grande equipe, não é o caso, tá? Ela pode ser sim executada por uma única pessoa, que vai alinhar todo mundo e vai colocar essas expectativas no papel. Esse processo exige de 2 a 3 meses, que é basicamente um processo de reunir essas informações através de pesquisa e entrevistas, organizar esse material numa primeira versão e depois disso reuniões de refinamento até chegar num consenso onde todo mundo está de acordo com aquilo ali. Né? E a circunstância, acho que eu já falei um pouco, não vou me repetir aqui, mas é essa tese que parte de um desafio, né? Parte de um momento de mercado onde a gente reconhece a necessidade de inovação como um grande momento para direcionar o negócio. Perfeito. E aí, no relato, a gente dividiu em 3 partes. Então, a gente apresenta aqui a parte técnica, né? Os recursos humanos, como que foi lidado com as pessoas e as circunstâncias que estavam ali envolvendo a situação. Opa, peraí, perdão. E aí, no relato, a gente descreve, né, o passo a passo. A gente tentou sistematizar de uma forma que virasse um passo a passo mesmo, para que as pessoas conseguissem replicar isso de uma forma facilitada. Perfeito. E aí, a última aqui, justamente falando sobre a conclusão e os entregáveis que se espera dessa tese de inovação, né, para que ela vire esse instrumento, né, de garantia de consenso e alinhamento, ela deve ser composta por esses 4 principais elementos. Obviamente, ela pode ter outros, dependendo do contexto de cada empresa, mas ela vai ter esses principais 4 elementos aqui, que são os objetivos financeiros e não financeiros da tese da inovação na companhia. Aqui eu sempre falo que mais importante do que dizer o que a gente vai fazer é dizer o que a gente não vai fazer. Às vezes é mais difícil colocar no papel o que a gente não vai fazer, porque no começo está todo mundo muito empolgado, a gente quer fazer tudo. Então, às vezes, é importante ter esse trabalho de dar uma cerceada mesmo e conseguir criar um foco ali
Então, deixar claro nesse primeiro tópico o que a gente vai fazer e principalmente o que a gente não vai fazer de jeito nenhum. Então, esses objetivos financeiros e não financeiros. O segunda parte é processo. Aqui eu recomendo que tenha uma descrição mais detalhada possível, né? Se usa muito aqui para isso uma técnica chamada stage gates, que é estabelecer os estágios do processo de inovação e entre esses estágios os gates de aprovação, né? Ou seja, para passar de um estágio para o outro, quais são os entregáveis mínimos, os indicadores mínimos para que a gente possa seguir adiante. Isso vai variar bastante de empresa para empresa, mas eu acho que é importante que esteja descrito da maneira mais detalhada possível. A governança, que é quem que vai aprovar cada uma dessas etapas, e, obviamente, como eu já falei antes, os recursos financeiros e não financeiros que vão estar disponíveis. Com isso, eu acho que a gente vai já para o encerramento aqui, com essa parte final, que é desenvolver essa tese de inovação é um grande esforço, né, como eu falei, ali de 2 a 3 meses, mas que depois vai fazer com que a gente ande muito mais rápido e minimize o gasto de energia com burocracias e desalinhamentos. Então, tem funcionado muito bem, tanto na empresa onde eu estou hoje, quanto em outras que eu trabalhei. Vejo muita gente no mercado usando esse tipo de agenda, né, justamente para criar esse alinhamento, e acho que se torna bastante proveitoso para quem desenvolve esse tipo de solução. Perfeito. Acho que é isso. E de contribuições, né? Seriam essas. Então, a ideia. Oi, perdão. As contribuições gerais para os pequenos empreendedores. A ideia é que os pequenos, como a Marina falou aqui, que a gente consiga ter um playbook fácil aqui para eles, né, de que eles consigam utilizar essa experiência e aplicar tanto em pequenos negócios, médios negócios, mas também é uma técnica que pode ser aplicada em grandes empresas. Enfim, qualquer um deles vai poder se beneficiar disso e usar a inovação para desenvolver novos negócios na sua empresa. Perfeito. E aqui, por fim, a gente traz as referências que a gente utilizou ao longo da construção do relato, e algumas delas a gente foi revalidando, né, enquanto a gente construía os materiais. E é isso. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom, agradeço, Marina, Pablo, pela excelente apresentação. Agora nós temos 15 minutos, né, para conversar sobre os trabalhos, né? E daí eu queria, assim, fazer uma observação sobre cada trabalho, e aí eu abro para a gente conversar. Bom, Samuel, gostei muito da sua apresentação, né? Porque o legal dos congressos é que eles ajudam a gente a acessar setores que a gente nem sempre conhece, que a gente nem sempre tem a oportunidade de acessar, né? Então, o trabalho sobre a otimização da cultura da mandioca, né? Ele foca na formação de produtores. E aí, Samuel, eu vou deixar uma pergunta aqui, né? Eu entendi que é um programa de 8 meses, né, de capacitação aqui do produtor rural. Mas eu achei interessante um momento, né, em que você fala do sistema de gestão financeira e você fala que o produtor rural, ele foge da gestão financeira, né? Eu acho, e aí eu queria saber, assim, se você acha, assim, primeiro, por que que você acha que ele foge, né? E depois de 8 meses, será que ele ganha autonomia nessa parte financeira? Ou é algo que você acha que vai se perder ao longo do tempo? Aí, daí eu vou falar as minhas perguntas e daí a gente vai voltando, né, para a resposta de vocês, ou se mais alguém quiser perguntar alguma coisa. Bom, a Creuza, ela trouxe assim, a construção, uma indústria de imóveis, né, hospitalares. Achei interessante o fato de que essa pessoa, esse empreendedor, né, já tinha tido uma grande ideia e foi roubado, né? A ideia foi levada por outra pessoa, né? Isso faz a gente pensar em termos de inovação, né, no risco que se corre se você não faz os registros, né? Mas, assim, o Senai, né, e o Sebrae ajudaram a implantar ferramentas, né? Achei muito interessante você mostrar fotos
E a gente que é da administração fica pensando, né, que quando a gente fala de Taylor e de Ford, né, parece que é algo superado, a gestão da produção, a organização da linha de produção, né? Aí quando a gente vê suas fotos, a gente vê que vocês tiveram que acessar ferramentas básicas, né, para conseguir melhorar a gestão. Mas o que eu fiquei curiosa é que assim é uma empresa que eu entendi que começou em 2020, e só que ela é da área hospitalar, né? E aí eu queria saber, está no título do trabalho a pandemia, saber se a pandemia ajudou ou atrapalhou, né? Nesse processo todo que você mostrou. Bom, daí a gente tem o trabalho, né, do Carlos Henrique, do Adilson, né? Que daí já é mais focado em produtos químicos. Eu gostei bastante, assim, como coordenadora de mestrado profissional também, né? Eu achei muito legal conforme vocês foram desenrolando a lógica da construção do objetivo, né? Do formato do trabalho. Então, eu achei bem interessante. E eu entendi, né, que foi uma continuidade de um trabalho que já vinha sendo feito, né? Haviam dados na empresa, mas que talvez não fossem suficientes e não fossem tão bem utilizados, né? Mas assim, tem uma ênfase muito legal no uso de dados, que eu acho que é o que todas as empresas vão ter que fazer, né, daqui para frente, segmentação de clientes. Mas como eu sou da área de gestão de pessoas, né? Eu achei interessante um momento em que você fala, né, sobre, né, o Carlos Henrique fala, sobre o fato de que pessoas estavam na empresa há mais de 20 anos, né? Eu trabalho com o professor Adilson e eu garanto que o professor tem mais de 20 anos de Mackenzie e eu também, né? E aí eu fiquei pensando, né? Porque daí depois você fala da necessidade de mudança cultural, né? O quanto essa mudança cultural é necessária. E aí eu fiquei pensando se pessoas com mais de 20 anos de empresa geram dificuldades, né, nessas mudanças que são propostas, ou se é uma oportunidade também de ter pessoas que, apesar de acostumadas com um jeito de fazer as coisas, também conhecem bem o negócio, ou se você proporia uma rotatividade maior, pensando no longo prazo, né? Bom, e aí a gente chega na tese de inovação aqui, né? A Marina está aqui desde o começo, me ajudou, me mandou a lista dos artigos, né? E o Pavlos, ainda bem que a gente esperou, né? Que veio junto aí para fazer uma bela apresentação, né? E aí, assim, eu fui ouvindo vocês, né, falando da inovação associada à criação de novos negócios, né, a necessidade de pequenas e médias empresas também entenderem que elas podem inovar, né, que algumas vezes parece que está sempre lá no Olimpo, né, nas empresas muito bem estruturadas, com um capital muito grande, né, então isso eu achei legal, mas me chamou bastante a atenção o momento em que vocês falam que a inovação é a prioridade e frustração dos executivos, né? E eu fiquei pensando assim, por que será, né, que a gente fala tanto em inovação, mas ela continua ainda sendo frustração? Talvez pelo processo de tentativa e erro, né, que a inovação proporciona, requer, na verdade, né? E outra coisa que me chamou a atenção, quando vocês falam do dilema do crescimento, né? E eu fiquei pensando também se inovação ela está sempre atrelada a crescimento, ou ela gera crescimento, ou ela precisaria acontecer, inclusive para você continuar existindo, né? Não só para crescer. Então, são essas as observações que eu tenho. Aí eu queria abrir para cada um de vocês, se quiserem comentar.
Samuel, se você quiser falar alguma coisa. Professora, se eu puder antecipar que eu estou na estrada também, até parei aqui Fala, para. então, pode falar, que eu não quero te derrubar mais. O Carlos, eu tô na estrada aqui, que eu tô indo para Brotas. Mas, e respondendo sobre a questão, principalmente de pessoas, o que acontece? Existiam pessoas com mais de 20 anos, e só que existem pessoas que conseguiram fazer a transição, né? Quando eu falo de 20 anos, de uma empresa que praticamente dobrava a cada 3 anos, hoje a empresa fatura mais ou menos 2,5 bilhões de reais por ano. São pessoas que começaram quando a empresa faturava 50 milhões. Então, teve pessoas que continuavam com a cabeça de quando a empresa faturava 50 milhões. Então, as pessoas que conseguiram fazer a transição, né, entre essa empresa que faturava 50 milhões para uma empresa de 2,5 bilhões, essas, de fato, continuam na empresa e aí trazem todo esse know-how que você falou, né, de todo o histórico da empresa, né? Ainda tem muitas pessoas, tinha até uma pessoa lá que tem mais de 30 anos na empresa, e ela super, assim, topava a inovação, ela curtia esse tipo de novidade. Mas, infelizmente, tem pessoas que, de fato, elas se mantêm, né, naquela situação de zona de conforto mesmo, né, que ela não quer mudar e, infelizmente, o mercado é outro, a empresa é outra, e ela não se identificou com essa nova empresa. Então, nesses casos, de fato, foram necessárias algumas movimentações, né? Então, mas tivemos os dois casos, tá? E eu acho que o principal desafio, né, até ouvindo o relato do Pablo, que a gente estava falando de inovação, né? As inovações, as pessoas acham que é algo que vai mudar o jogo ou algo que vai mudar completamente um segmento, e muitas vezes as inovações são pequenas e que fazem toda a diferença. E o que de fato faz a diferença são essas pessoas que fazem acontecer. Então, falando sobre pessoas, eu acho que eu queria só deixar essa resposta aí, que tenho certeza que esses mais de 20 anos seus aí junto com o professor Adilson, aí tem feito toda a diferença na vida de muita gente. Porque eu vejo que tem vezes que a gente associa essa flexibilidade ao jovem, né? Mas no dia a dia não é exatamente o que eu vejo. Tem vezes que você tem na equipe pessoas com mais idade que já viram tanta coisa, já passaram por tanta coisa que elas se adaptam melhor, né? Porque elas já tiveram que passar por muitas mudanças, né? Mas legal, obrigada por sua resposta, tá? E daí queria passar a palavra para o Samuel. Isso, você comentou aí da questão do tempo, né? 8 meses, né? O programa tem um acompanhamento de 8 meses, né? Com o produtor individual, né? E depois desses 8 meses, né? O agente, né? No caso eu ou outra pessoa, deixa de ir na propriedade. Só que ainda ela pode buscar o Sebrae, né? As consultorias que tem disponível. E qual foi a outra pergunta mesmo que a senhora falou? Não, se, assim, na tua intuição, por que que esse Ah, produtor tá. foge da parte Uhum, financeira, né? E será que ele vai deixar sim. de fugir Uhum. quando ele aprende alguma coisa a mais, né? Porque realmente é importante, né? Sim, aqui a gente, né? Eu, eu creio que não é só na nossa região, a gente ouve relatos, né, de outros lugares do Brasil, né, que o programa chega, que é uma área, assim, muito sensível do produtor, né, a área financeira. Muitos dizem assim, se eu começar a notar e ver que eu estou ficando negativo, eu vou parar, né? Então ele deixa e prefere não pôr no papel, né? O mínimo possível, né? Para ele não ver o tanto que ele está tomando de prejuízo, né? Às vezes o prejuízo é grande já, né? Mas ele não está vendo, então ele não está tomando uma atitude, né? Só vai tomar uma atitude quando realmente não tiver mais saída. Mas essa questão da parte financeira, o produtor corre mesmo, não gosta, né? Esse produtor no estudo, né? Ele foi vamos dizer, o único que pegou firme nessa questão, né? De se de ir fundo na parte financeira, né? Gerenciamento, aprender a mexer, né? Aprender a trabalhar com as ferramentas disponíveis, né? Isso eu posso falar que dos que eu atendi, ele foi o único que se empenhou mesmo na parte financeira.
Então, realmente, esse é um problema. É um problema assim que a gente nota no Você programa. tem um campo amplo aí, então, para ir trabalhando, né, ao longo. Sim, aham. Legal, obrigada, viu? E aí eu vou passar a palavra para a Creuza. Vamos lá, tá me ouvindo? Sim. É, a pergunta da professora, quanto a pandemia ajudou ou atrapalhou essa empresa? A pandemia ajudou, porque eles vinham ali faturando 15 mil, 8, variava nesse. Então, para ele era suficiente. E aí, de repente, na pandemia, quando ele viu tudo fechar, ele achou que, puxa, o que que eu vou fazer? E aí, de repente, foi aquela explosão de venda, aquela explosão. Só que ele não tinha estrutura, ele não tinha processo. Ele teve recurso? Sim, ele teve, entrou muitos recursos. Ele estava na garagem dele, ele alugou mais 2 galpões, mas ele não soube administrar esses recursos. Ele usou o dinheiro como se não houvesse vida a futura. Então ele usou e ele estava rico, muito rico, porque realmente ele faturou muito mesmo. Mas e atrapalhou porque ele não tinha conhecimento administrativo nenhum. Ele não fazia gestão, nem a gestão. Eu não sei como ele conseguiu fazer tanto, produzir tanto sem uma gestão de processos, uma gestão de processo ali na área produtiva, porque ele não tinha. Então ele produziu muito, ele vendeu muito, mas depois, o que que ficou com isso? Ficou porque ele acabou não pagando os impostos, e aí gerou uma dívida futura maior ainda, que é o que a gente está tentando ajudar ele. Então, assim, ganhou-se muito dinheiro, mas não fez a gestão. Daí a gente vê a importância da nossa profissão de administrador, né? Com tudo que vocês estão contando aqui. E daí eu passo, então, a obrigada, Creuza, e eu Eu passo que a agradeço, palavra professora. para Marina e Pavlos. Professora, agradeço muitíssimo a orientação, né, as contribuições da senhora. O Pavlos, ele teve que sair correndo, porque ele está fazendo a palestra agora na sala principal. Mas eu vou responder aqui as questões, e muito obrigada pelas colocações. Sobre o primeiro ponto, achei muitíssimo interessante, porque a inovação realmente é um termo que tem crescido, né, no vocabulário dos executivos, das empresas, e a senhora me trouxe à luz do seria interessante também entender a percepção sobre o que é a inovação em si, né? Porque a gente trabalha e realmente gera frustração e parece que a inovação é a solução, né? Hoje em dia ela é vista como um remédio, como se fosse resolver tudo no cenário de certeza. Então, quando a gente pega os estudos, o que a gente mais vê é assim, em cenários complexos de incerteza, a inovação. E é justamente lá que é difícil inovar, né? Complexo, é incerto, e se você ainda vai inovar, tá frito. Ai, exatamente. Então, eu acho muito interessante, assim, da gente até evoluir, avançar os estudos para a relação mesmo entre essa compreensão da palavra e depois até aí passando para a área da senhora, que é de recursos humanos, né, que é uma área que eu tenho muito carinho, eu amo muito. É, como que isso poderia aí melhorar a qualidade de vida, né, ou como isso tem impactado a qualidade de vida positivamente ou negativamente, né, dos colaboradores, dos executivos. Então, eu acho muito interessante esse ponto que a senhora trouxe. E o segundo, de dilema de crescer ou não, eu achei muito interessante também, porque durante o relato, o Pavlos trouxe para o trabalho, né, a visão da Faber-Castell, e ele explicou que a Faber, por ser uma empresa tradicional de 200 anos, ela tinha atingido um platô, porque ela já era líder do segmento dela, ela já dominava o market share do segmento dela, então não tinha o que fazer mais ali. Então, o que eles passaram a fazer, né, foi estudar, e aí
por isso veio a inovação, mas a inovação entrou assim como uma forma de sustentação da empresa, para ela conseguir a sua própria sustentação e manutenção naquela posição. E é muito interessante isso que a senhora colocou aqui. É, Eu muito, agradeço muito. não, muito gostoso discutir esses assuntos, né? Pena É. que a sessão passa rápido. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu sei que já deu tempo, mas se quiser. Professora Elza, como o professor não pode ficar calado, né? Então eu só Vamos lá. queria realmente aí saudá-la pela brilhante condução aí da sessão, foi muito bem conduzida realmente, e saudar todos os autores, porque a gente vê com satisfação, eu também atuando em programa de mestrado profissional, né? A gente tem um desafio, e aí eu vou puxar aqui um pouquinho o gancho aí do que o Carlos afirmou aí, e da sua colocação, professora Elza. Realmente, mais de 20 anos numa mesma instituição, né? Nós dois temos essa experiência, né? Acaba gerando, às vezes, alguma acomodação, né? Mas o que é importante é que a gente tem que ter uma visão voltada para fora da organização que a gente está e ver as tendências, né? Ver o que está acontecendo de novo, o que está acontecendo de mudança. Muitas vezes um modelo como esse proposto, é a tese proposta aí que a Marina está trabalhando aí junto com o Pavos, pode ser um caminho, né? Como foi um caminho, e você mencionou muito bem, professor Elza, o apoio de princípios básicos de gestão, de administração, lá indo lá no Taylor, né? No Fayol, né? Naqueles precursores, né? E empresas que ainda não têm acesso a isso, porque a formação do empresário ainda não está tão sólida, né? Do ponto de vista administrativo, né? Principalmente nas pequenas empresas que surgem mais como uma iniciativa ainda uma transição, né, basicamente do amadorismo para o profissionalismo como empresário, né? E especialmente aí em agronegócio, como é a abordagem do Samuel também, a gente entende, né, Samuel, você falou da aversão à gestão financeira, a finanças e tudo mais, né? Acho que não é só isso, a aversão à gestão mesmo, porque o pessoal gosta de fazer, não de ficar gerenciando, né? Mas a gente vê com satisfação que esses temas abordados se conectam, principalmente nessa proposta. E aí vem o novo, viu, professor Elza? A gente está sempre sendo desafiado no meio acadêmico, é bem diferente, às vezes, do meio empresarial, porque a gente é provocado, né? Nossa produção hoje está sendo. Nós estamos sendo cobrados por produzir produtos tecnológicos, produtos técnicos, e o Emprade é uma excelente oportunidade para a gente relatar isso, né, e compartilhar, né? Porque na prática, a gente tem uma aplicação, sim, de princípios teóricos, mas a gente estava muito habituado no meio acadêmico a partir da teoria e depois ir para a prática, né? Agora a gente está começando a reaprender e observar mais a prática e trazer esses relatos para compartilhar com quem de fato tem que usar, que é o empresário, né? O executivo, o profissional de gestão, né? Mas parabéns a todos, viu? Excelente sessão, gostei bastante. E muito obrigado aí pela oportunidade de falar. Queria parar de falar aqui, senão nós vamos até amanhã, né, professora Elza? Pois a gente continua. Tá bom. Bom, eu achei que eu estivesse numa sessão de gestão de pessoas, porque me pedi, assim, eu estava organizando, né, as moderações, e aí a Fabiana me falou assim, ó, falta alguém para a sessão desse horário. Eu falei, não, pode colocar meu nome, só que eu não sabia que ela ia me mandar para outra área. Mas eu adorei. Mas inovação perpassa todas as áreas, né? Ótimo, excelente. Permeia Bom, tudo, então, né? obrigada a todos vocês, viu? Espero que a gente Agradecemos tenha a muito. chance de se reencontrar aí em outras oportunidades, tá bom? Boa noite. Parabéns a Boa todos. noite, obrigada. Até mais, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.